do Senhor, essa semana eu estava conversando com alguns amigos a respeito de como nós podemos ter uma vida perfeita aqui na Terra. E eu falei para eles que a vida perfeita, no meu ponto de vista, é aquela vida onde você consegue realizar seus sonhos aqui na Terra, ter uma vida abundante, de prosperidade, mas que você também, como o final da sua vida, tem a garantia da vida eterna. Que o extremo nunca é bom, nunca vai nos fazer bem, nem que seja na parte espiritual, nem também que seja na parte material, pensando só aqui na Terra. Mas de que maneira eu cheguei a essa conclusão? Eu estive analisando, fiz uma análise de 3 textos. Tenho convicção que a melhor vida é aquela vida de equilíbrio, aquela vida que você vai fazer tudo certo aqui na Terra, vai trabalhar, vai realizar seus sonhos e no final ainda vai conseguir a vida eterna. Então o primeiro extremo é a respeito de muitas das vezes a gente buscar somente o reino dos céus, né? Pensar só em salvação, achar que o que interessa é só a salvação. Na verdade, isso é uma realidade. Só que muitas das vezes a gente esquece que também a gente tem uma vida terrena. A gente tem que pensar que a gente vai casar, vai constituir família e também tem filhos. Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar. A Bíblia nos fala em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, conta a história de um profeta. E diz a palavra que esse homem ele era profeta e era um homem temente a Deus. Ele era um homem que ele tinha temor, ele fazia tudo aquilo que agradava a Deus, ele honrava a Deus. Só tinha um problema, que quando, segundo a palavra, fala que ele veio a falecer e deixou a sua mulher, a sua esposa, com muitos débitos. E a pessoa na qual ele devia, como forma de pagamento, veio atrás dos seus 2 únicos filhos. Essa é a famosa passagem da multiplicação do azeite da viúva. Então a gente percebe que esse homem, mesmo temendo a Deus, ele respeitava a Deus, ele tinha um grande problema financeiro. Nos dá a entender que ele se preocupou muito com o reino espiritual, com o reino eterno, com a salvação, mas ele foi um pouco falho em não pensar no futuro da sua família. Ele não pensou nas consequências de um dia ele pudesse vir a falecer e na situação na qual ele deixaria a sua família. E diz a palavra que por conta disso, aquela viúva teve um grande risco de perder os seus 2 filhos. Todos conhecem a passagem que fala a respeito dessa multiplicação, na qual Eliseu multiplica o azeite e aí dá uma dica que ela podia aquele azeite vender e pagar tudo o que devia. Então ali nos dá a entender que o extremo, só de um lado, veio a prejudicar o futuro da família. Também tem o outro extremo, que é aquele extremo na qual a pessoa só pensa aqui na Terra. E baseado nisso também, tem uma segunda passagem que se encontra em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 em diante, que é a famosa passagem do jovem rico. E ele vai ao encontro de Jesus, e ali ele pergunta a Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus ele fala ali a respeito dos mandamentos, ele fala, não, todos esses mandamentos que você falou para mim, eu já cumpro, que é não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Então ele mesmo fala que tudo isso eu já faço. Então Jesus falou, não, beleza, então agora só falta mais uma coisa. Vende tudo o que tem e segue-me. E a Bíblia nos fala que ele ficou muito triste, pois ele era um homem muito rico. E diante daquela palavra de Jesus, ele fica triste e vai embora. Por quê? Porque o seu amor estava ao dinheiro. Então, ele não quis vender tudo o que tinha para herdar a vida eterna. Não que o problema era o dinheiro. Jesus sabia que Jesus nunca quis o dinheiro de ninguém, mas Jesus sabia que o seu coração, o coração daquele jovem estava no dinheiro. Então, ele fez um teste com ele. Então, vende tudo o que você tem e segue-me. No final dessa passagem é muito simples, porque se aquele jovem tivesse ali continuado com Jesus, de acordo ele foi ali conversando com os discípulos, ele fala que todo aquele que deixar pai e mãe, fazenda, casa, por amor a mim, o Evangelho, ele não só receberá 100 vezes mais aqui na terra, como também herdará a vida eterna. Se ele tivesse entendido isso, imediatamente ele teria dado tudo aquilo, vendido tudo aquilo que ele tinha
e ainda receberia 100 vezes mais e ainda receberia aquilo que ele queria, que era a vida eterna. Então aí está o extremo de você pensar só nessa vida terrena. Mas também existe uma terceira passagem que se encontra em Lucas 19, versículo 1, que fala a respeito de Zaqueu. Zaqueu é aquele homem que vai ter uma vida de equilíbrio. É a vida, aquela vida perfeita que eu acabei de dizer, aquela vida na qual você pode ter uma vida boa aqui na terra, herdar a vida eterna. Que diz assim a palavra que um certo dia Jesus ele estava chegando em Jericó e ali Zaqueu ele tinha a curiosidade de conhecer Jesus. A Bíblia fala que ele era muito pequeno, então ele decide subir uma árvore para poder ver Jesus passando. Jesus ali chegando até Zaqueu fala: Zaqueu, desce da tua árvore depressa, pois eu quero passar a noite na sua casa. Então o próprio Jesus ele se convida a passar ali uma estadia na casa de Zaqueu. E diz a palavra que quando Jesus ele chega na casa de Zaqueu, imediatamente, sem o próprio Jesus pedir nada, sem falar nada, Zaqueu ele imediatamente fala: Senhor, eu quero pegar a metade daquilo que eu tenho e dividir com os pobres. E se por um acaso tiver alguém, a Bíblia não relata que ele devia ou que ele tinha roubado alguém, se por acaso eu tiver roubado alguém, que eu devolverei quatro vezes mais. Então quando Jesus ele escuta aquilo, ele fala: hoje chegou a salvação na tua casa. Então o que eu quero dizer com essa passagem de Zaqueu? Imediatamente, a primeira coisa que ele faz, ele já vence logo o espírito de Mamon. Muitas das vezes a gente acha que o maior inimigo de Deus é Satanás, na realidade não é. Quando a Bíblia se refere que nós não devemos servir a dois senhores, ele se refere ao próprio Deus e a Mamon, que representa o dinheiro. Então, Zaqueu de cara ele já vence o nosso maior inimigo. Ele diz a Jesus: eu vou pegar metade do que eu tenho e dividir aos pobres. E nós nos entendemos aí nesse caso que a Bíblia fala que é muito claro que ele era muito rico, então mesmo com ele dividindo a metade do que ele tinha, ele ainda continua sendo rico. E ele ainda fala: se eu dever mais alguém, ter roubado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Então, a nossa salvação ela não depende de algo assim extraordinário, basta que a gente tenha um coração assim voltado à obra de Deus, a ter um coração bom de fazer caridade. Não é que você tem que pegar tudo aquilo que você tem, vender e dar metade para os pobres, mas a Bíblia nos fala que nós temos que ter um coração grato, de podermos assim, de contribuir com o reino de Deus, porque o reino de Deus são pessoas. E outra coisa é ser honesto. As duas coisas que Zaqueu fez, é ter um coração bom, um coração de fazer caridade e também de ser honesto, dizendo ele que se tivesse roubado alguém, que ele estava disposto a pagar 4 vezes mais. Então, quando ele fala isso, o próprio Jesus ele fala: então, opa, imediatamente já chegou a salvação na tua casa. Então, essa vida perfeita é quando Deus ele está nos abençoando, que nós possamos também entender que não é nada mais justo do que nós possamos também ajudar outras pessoas, poder, de alguma maneira, facilitar a vida de alguém. E eu confesso assim a vocês que eu já tive muitas alegrias na minha vida, de comprar minha casa, de comprar o meu carro novo. Não estou falando isso aqui para poder contar vantagem, mas em nenhuma delas eu cheguei a chorar. Mas quando você faz algo por alguém, sem que aquela pessoa possa fazer algo por você, como uma recompensa, como pagar aquilo que você está fazendo, cara, não tem explicação. Não tem coisa melhor do que você se sentir uma pessoa usada por Deus para poder facilitar a vida de alguém. É você saber que por conta daquilo que você está fazendo, você está mudando ou de alguma maneira contribuindo para fazer com que a vida de uma pessoa que está passando por dificuldade se torne uma vida mais fácil, que a caminhada daquela pessoa se torne de alguma maneira mais agradável. Então, o que Deus quer, Ele não quer o nosso dinheiro, Ele só quer um coração grato, que nós possamos ter um coração grato e que nós possamos ser honestos em nossos negócios, em nossa vida. Então, essa é a palavra que eu colocou no meu coração. Se por algum momento você tem dúvida de como agradar a Deus, de como ter uma vida mais leve, mais tranquila e ter um coração assim
disposto a ajudar, a abençoar a obra, não tem coisa melhor do que você contribuir. Contribuir com o reino, contribuir com aqueles mais necessitados. Então que você possa ter essa sensibilidade de gratidão e que de alguma maneira o Senhor Ele possa te usar também para poder facilitar a vida de outras pessoas. Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Espero que você tenha gostado. E se gostou, compartilha.